possível que o Sport receba uma punição um pouco maior do que a do Vasco. O Vasco só será punido por esse artigo se o tribunal entender que o Vasco contribuiu para o que aconteceu. O Código fala em contribuiu. O que é contribuir? Depende da interpretação. Contribuir pode ser que o fato de o Raniel ter comemorado o gol próximo da torcida do Sport, o tribunal pode entender que isso é um fator que contribuiu para os acontecimentos? Pode ser. Se o tribunal entender que o Vasco contribuiu, e aí os jogadores também lançaram algumas cadeiras em direção à torcida do Sport, as imagens mostram isso. Então, se por conta disso o tribunal entender que o Vasco também contribuiu de alguma forma para tudo aquilo que aconteceu, o Vasco também vai ser punido. Se o Vasco for punido, imagino eu que a punição vai ser um pouco menor do que a do Sport, porque, de novo, quem era mandante era o Sport. Então, essa é uma punição, tá? No 213, que é por aqueles 3 que eu falei, lançamento, invasão e confusão. E aí tem uma outra possibilidade, que eu acho bem mais remota, mas é uma possibilidade, eu vou mencioná-la porque ela existe, mas eu acho muito remoto, porque o tribunal não tem feito isso, que é a de considerar de desconsiderar o resultado de campo de 1-0 e considerar a vitória para um dos lados. Por que isso? Lá no Regulamento Geral de Competições, no artigo 19 e 20, se vocês quiserem dar uma olhada, o artigo 19 ele vai falar das hipóteses nas quais uma partida pode ser interrompida, suspensa ou... Esqueci, 3 vezes. Interrompida ou suspensa. Vamos lá. Eu não estou com ele aqui aberto, então... dentre as hipóteses, a primeira hipótese é justamente falta de segurança. Então, lembra da primeira premissa que eu falei, que tudo que está escrito na súmula é verdade? O árbitro relata que a partida precisou ser parada, precisou ser interrompida, precisou ser suspensa por falta de segurança. Então, isso de fato aconteceu. O 19 vai falar isso. Então, a partida pode ser interrompida por falta de segurança. E aí o 20 vem falar, uma vez que foi interrompida por falta de segurança, o clube que deu causa à interrupção por falta de segurança, ou seja, quem foi culpado por essa interrupção? O clube que deu causa vai ser declarado perdedor pelo score de 3-0. Isso está colocado no regulamento. Isso só vai acontecer, e de novo, eu quero frisar que eu acho essa possibilidade baixa. Tá? Isso só vai acontecer se o tribunal entender que houve culpado pelo que aconteceu ontem. Se o tribunal entender que a culpa, de fato, foi do esporte, e aí o tribunal vai ter que dizer isso, vai ter que atribuir a culpa ao esporte e vai ter que dizer, vai ter que mandar uma solicitação para a diretoria de competições da CBF, para dizer para a diretoria de competições da CBF, para homologar o resultado de 3-0 em favor do Vasco. Caso o tribunal entenda que o Vasco deu causa ao que aconteceu ontem, e, de novo, há argumentos para os dois lados. Eu posso argumentar que a culpa foi do esporte, por tudo que está relatado na súmula, que tem presunção de veracidade. Ou eu posso argumentar que a culpa foi do Vasco, porque o atleta foi provocar a torcida, porque os atletas do Vasco lançaram aquelas cadeiras, houve uma provocação dos atletas do Vasco que deu início àquilo tudo. Isso são argumentos que podem ser levantados. A depender do que o tribunal entender de quem foi a culpa. Primeiro, se houve culpado, e segundo, de quem foi a culpa. Se entender que a culpa foi do esporte, a DCO, Diretoria de Competições, vai homologar o resultado de 3-0 para o Vasco. Se entender que foi o Vasco, a DCO vai homologar um resultado de 3-0 para o esporte. Caso isso não aconteça, caso o tribunal entenda que a punição pelo 213 que eu falei no começo é suficiente e não atribuir culpa para nenhuma das partes, o resultado homologado vai ser 1-1 e bola para frente. Inclusive, esse resultado de 1-1, quer dizer, manter o resultado que foi conquistado durante a partida, ele é algo que observa um princípio que é extremamente caro ao esporte, que é a prevalência do que é decidido em campo, que é o pro competizione. Esse é um princípio muito caro para o esporte,
né, que você de manter, né, assim, de proteger o que é feito dentro das quatro linhas, porque várias razões, mas assim, pensem que se o tribunal fosse decidir resultados de partido o tempo todo, imagina o valor de uma competição, como é que cairia, né? Quem iria assistir um jogo de futebol sabendo que daqui a, sei lá, uma semana o tribunal vai mexer nesse resultado? Então, por isso que isso não é muito comum e não deve ser muito comum. Os tribunais, a razão de existência de um tribunal desportivo é justamente proteger o esporte, é justamente fazer com que a competição ande de forma justa e de forma a prevalecer, né, a prestigiar o que acontece no campo. Então, é raro, tanto que a gente não vê todo dia, né? É muito raro que o tribunal faça um negócio desses. Por isso que eu comecei minha fala falando que essa segunda hipótese é muito improvável, porque ela mexe demais no campeonato. Mais provável, se houver algum tipo de intervenção do tribunal. É possível que tenha, porque já tem uma nota oficial no site da STJD falando que a Procuradoria vai analisar e tal, então é possível que tenha alguma coisa no tribunal, sim. Mas eu acho bem mais provável que seja multa e perda de mando de campo. Mas eu precisava falar dessa possibilidade porque ela existe. Mas acho muito pouco provável, só para não assustar. Fernanda, tudo bem? Uma das perguntas a Fernanda já respondeu, que foi o caso do Vasco perder ou não, ou o Sport, o jogo por WO por 3-0, né? Porque ontem, na transmissão da Rede Globo Televisão, inclusive transmissão que foi não só para o Brasil, foi para o mundo inteiro, tá? O Paulo César de Oliveira, ex-árbitro do FIFA, que hoje é comentarista de futebol de arbitragem da Globo, ele falou nessa possibilidade do clube causador da confusão perder a partida por 3-0 no suposto WO, porque quem vai julgar entende que este clube foi quem provocou o distúrbio, digamos assim, né? Na minha opinião, mas claro, eu sou torcedor do esporte, então, enfim, mas na minha opinião, quem provocou a confusão foram os atletas do Clube de Regatas Vasco da Gama, na medida de que, quando fazem o gol, vão direto para a torcida organizada do esporte provocar a torcida, né? Inclusive, o vice-presidente de futebol do esporte, na sua entrevista de pós-jogo, falou que os jogadores fazendo gestos obscenos para a torcida, enfim, essas coisas todas que vocês já sabem, né? Provocando, inflamando a massa. Então, no meu entender, mas eu sou torcedor do esporte, então eu sou suspeito para falar, no meu entender, foi o pivô, o barril de pólvora, digamos, para provocar a invasão em campo, né? Talvez se o Raniel tivesse feito o gol e comemorado para o outro lado, não teria invasão de campo. Mas ele foi provocar diretamente uma torcida adversária que já estava com os nervos à flor da pele por causa de um pênalti marcado, faltando 1 minuto ou 2 para terminar o jogo, né? Enfim, isso tudo você já sabe. Então, a Fernanda, essa era uma das minhas perguntas e a Fernanda já respondeu. A outra pergunta é que o Vasco não quis voltar para campo alegando falta de segurança. O juiz Rafael Claus, juiz FIFA, que vai para a Copa do Catar, depois de muito esperar, especular e etc., também não quis voltar para campo alegando falta de segurança. Porém, o vice-presidente de futebol do esporte disse que em uma reunião onde estavam presentes o juiz de campo, Rafael Claus, estava presente ele, o vice-presidente de futebol do esporte, um representante do Vasco da Gama e um representante da Polícia Militar de Pernambuco, a pessoa que era o chefe ali para organizar toda a segurança do estádio, no qual o chefe da segurança da polícia disse: não, nós garantimos a segurança de todos no estádio. Pode voltar para o campo que a gente garante a segurança. Ou seja, a minha pergunta é o seguinte: o que o árbitro escreve na súmula é a veracidade, é o que está dito. Então, se ele diz que não tem segurança, o STJD, CBF, todo mundo vai acreditar no árbitro, porque o árbitro é quem resolve se tem jogo ou não. Mas ele não resolve se é ele que tem segurança ou não. Quem resolve a segurança do estádio é a Polícia Militar de Pernambuco, no caso, porque o jogo foi em Pernambuco, batalhão de choque da polícia, né? Então, doutor, a pergunta é: se o comandante do batalhão de choque da polícia disse que ele garante a segurança de todos que estão ali no espetáculo, jogador de futebol, arbitragem e tudo mais, existe como o esporte reverter essa situação do tipo, não, o Rafael Claus, ele colocou isso na súmula, mas possivelmente porque teve medo, não quis voltar para o jogo, blá, 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 mas o chefe da delegação da Polícia Militar garantiu que sim, daria segurança e o espetáculo poderia continuar por mais 10 ou 15 minutos. Então, existe alguma maneira do esporte reverter essa situação mediante ao depoimento da Polícia Militar de Pernambuco? Eu ia perguntar a mesma coisa.
É um argumento que o esporte pode trazer para o tribunal, mas o árbitro, ele é a autoridade maior dentro daquele espaço, daquela partida. Inclusive, a capacidade dele, o poder que ele tem de decisão é maior do que o da autoridade policial. É o árbitro que vai decidir a continuidade da partida ou não. Por que isso? Porque isso é uma decisão desportiva, uma decisão do esporte. É uma decisão que é tomada dentro do ambiente desportivo. Ainda que o poder público garanta a segurança para que aquele evento aconteça, é o movimento esportivo que vai decidir ou não se ele quer que aconteça aquele espetáculo. Quem é a autoridade para tomar aquela decisão? É o árbitro. Então, mesmo com a autoridade policial garantida a segurança, em última instância, a decisão ali é do árbitro. Não é a autoridade que vai decidir, não é a autoridade policial, estatal, que vai decidir algo que acontece dentro do ambiente do esporte. Quem vai decidir o que acontece dentro do ambiente do esporte é a autoridade do esporte. Do esporte, não esporte clube. Falando em português de Portugal, esporte. Mas, de fato, e aí sim, lembra da minha primeira premissa, né? O que está escrito na súmula é verdade até que se prove o contrário. O que o árbitro escreve na súmula sobre essa reunião é a de que... porque, como você falou no começo da sua fala, que e eu já vi algumas pessoas falando isso também, que os atletas do Vasco se recusaram a entrar, o Vasco não quis voltar. Exato. O árbitro não fala isso. Então, a não ser que o esporte traga para o esporte clube, traga para o tribunal alguma prova que sustente que, de fato, o Vasco não quis voltar, o árbitro não fala isso. O árbitro fala que houve uma reunião com representantes, com dirigentes de ambos os clubes e com os técnicos de ambos os clubes, se não me engano. E que foi decidida pela interrupção da partida em razão da falta de segurança. Ele não fala que os jogadores do Vasco não quiseram voltar. E aí, daí o argumento de teve WO porque o Vasco não quis voltar cai por terra, entende? Isso foi Se tiver, sei lá, algum vídeo, algum áudio, alguma coisa que consiga provar cabalmente que os jogadores do Vasco, os jogadores do Vasco foram chamados a voltar e se recusaram, e o jogo, assim, a situação que tem que estar colocada a hipótese a partida ia acontecer, todo mundo decidiu que a partida ia acontecer, todo mundo voltou e só o Vasco não voltou. Aí é um WO. Não me parece que foi isso que aconteceu. Desculpa de interromper, mas só um negócio que eu esqueci de falar. Há previsão de punição para quem provoca violência, assim, né? Incita o público a violência, né? Então, assim, caso o tribunal entenda que o Raniel de fato agiu dessa forma, pode ser que ele seja punido também. Ele pode perder de 2 a, se eu não me engano, são de 2 a 6 partidas de suspensão. Pode ser que o Raniel seja punido se o tribunal entender que o que ele fez de fato foi incitar a violência.